Oi, meu nome é Renata e aqui é o meu canal onde eu conto histórias de terror que a minha avó me contou, que me contaram, que eu encontrei por aí e que me mandaram. E eu espero que vocês gostem. Hoje o especial é de relatos do ML e são relatos do Reddit. Espero que gostem e continuem por aqui. O primeiro relato se chama O Reflexo na Mesa de Inox. Eu trabalhei como técnico de necrópsia por quase 10 anos. Quem é da área sabe que a gente desenvolve uma espécie de casca emocional para aguentar o trabalho. Mas teve um caso em 2018 que me fez pedir exoneração. Chegou o corpo de um homem que tinha sofrido um acidente de carro em uma estrada isolada. O corpo estava intacto, mas a expressão no rosto dele era de pavor absoluto, com os olhos abertos e a boca muito aberta. Eu estava sozinho na sala de preparação, limpando os instrumentos. As mesas do ML são de aço inoxidável, perfeitamente polidas. Enquanto eu lavava a calha da mesa, olhei de relance para o reflexo do inox, bem embaixo do corpo do homem. No reflexo da mesa, os olhos do cadáver estavam fechados e a boca estava bem fechada, em uma expressão serena. Achei que era o cansaço e olhei direto para o corpo na mesa. No mundo real, ele continuava com aquela expressão de pavor, com os olhos arregalados olhando para o teto. Olhei de novo para o reflexo, e no reflexo, a imagem do homem começou a se mexer. Ele virou a cabeça de lado, olhou diretamente nos meus olhos através do reflexo e colocou o indicador na boca, fazendo um sinal de silêncio. Um segundo depois, o sensor de movimento da sala apagou as luzes, nos deixando no escuro total. Eu não esperei a luz acender. Saí tateando as paredes e nunca mais voltei para aquela sala. Meu Deus do céu, eu nunca iria querer um emprego desses. O próximo relato se chama O Peso na Balança de Órgãos. Tô meio torta? Não sei. O peso na balança de órgãos. Esse relato me foi enviado por uma médica legista que trabalha no período da madrugada. Durante a autópsia, uma das etapas padrão é pesar os órgãos do falecido em uma balança digital de alta precisão, que fica pendurada acima da mesa dos exames. Era por volta de umas 3 horas da manhã e estava examinando o corpo de uma mulher idosa que havia falecido em casa, de causas naturais. O ambiente estava completamente silencioso. Eu removi o coração da paciente, coloquei na bandeja da balança e anotei o peso de 310 gramas. Tirei o órgão e limpei a bandeja de metal. A balança voltou para zero. De repente, a balança digital começou a mudar os números. 1 quilo, 5 quilos, 20 quilos, 45 quilos. O metal da balança começou a estalar pelo peso. E a corrente que segurava no teto esticou ao máximo. A legista olhou para a bandeja, mas ela estava completamente vazia. Foi então que ela reparou que, logo acima da bandeja vazia, o ar estava meio distorcido, como um mormaço que sobe no asfalto quente. Ouviu o som de um choro cansado e a balança marcou 50 quilos, que era exatamente o peso da idosa que tinha falecido. Eu dei 2 passos para trás e disse: eu já terminei meu trabalho, você já pode ir. O visor da balança zerou na mesma hora e o peso sumiu. E acabou assim, dessa forma. Não sei o que ela fez depois. Eu teria rezado um Pai Nosso. O terceiro relato se chama O Gavetão número 14. Os necrotários dos IMLs usam aquela câmera frigorífica grande, cheia de gavetão, numerados para conservar os corpos.
Quem trabalha no plantão noturno de segurança diz que o frio daquelas câmaras não vem só do motor do refrigerador. Teve um vigia novo que estava fazendo a ronda da meia-noite pelo corredor das câmeras quando ouviu um som abafado vindo de dentro da parede de metal. Tum, tum, tum. Alguém estava batendo por dentro. Ele olhou os visores e viu que o barulho vinha exatamente do gavetão número 14. O visor da temperatura daquela gaveta específica estava caindo drasticamente, chegando às marcas congelantes que o motor nem conseguiria atingir. O vigia, achando que poderia ter sido alguém que colocou lá um erro ou algo assim, puxou a trava de ferro e abriu a gaveta com força. Estava vazio, não havia corpo nenhum. Não havia corpo nenhum escalado para aquela gaveta, número 14. Mas quando ele foi fechar a gaveta, uma fada de ar congelante saiu de lá de dentro, trazendo um cheiro muito forte de água salgada e algas. O vigia olhou para o fundo da gaveta de metal e viu 2 marcas de mão perfeitamente desenhadas no fundo da gaveta de metal. Mãos pequenas de uma criança. Ah, tá. As mãos eram pequenas, como se fosse de uma criança. No dia seguinte, ele descobriu que a gaveta desse número 14 tinha sido usada uma semana anterior para abrigar um corpo de um menino que havia se afogado no mar. A gaveta foi trancada para manutenção, mas os funcionários dizem que o trinco dela continua abrindo sozinho todas as madrugadas. Ai, que dozinha. Talvez o menininho tivesse perdido, né? Procurando ajuda. Vamos para o relato 4, então. A biometria do além. Com a modernização dos sistemas, muitos institutos de identificação integrados ao ML usam leitores biométricos digitais para confirmar as identidades dos corpos através das digitais, cruzando os dados com o sistema do governo. Um perito papiloscopista estava tentando identificar o corpo de um homem que havia sido encontrado sem documentos em um terreno baldio. O corpo já estava no ML há 2 dias. O perito limpou os dedos do cadáver, pegou o scanner portátil e pressionou o polegar do homem contra o vidro do leitor. O sistema começou a rodar e a buscar. Enquanto esperava o resultado na tela do computador, o perito sentiu uma mão tocar de leve o seu ombro esquerdo. Ele olhou para trás rapidamente, mas a sala de informática estava trancada por dentro e só havia ele ali. Quando ele voltou os olhos para a tela, o sistema tinha encontrado a identidade. Mas a foto do documento do homem estava piscando na tela. De repente, as caixas de som do computador que estavam mutadas deram um estalo e uma voz masculina reproduziu o som do sistema de acessibilidade, dizendo o nome completo do falecido e acrescentando: "Obrigada por descobrir quem eu sou. Agora avisa minha mãe que eu não vou voltar para o jantar." O computador travou logo em seguida e a placa-mãe queimou por completo. Ah, meu Deus. Espero que ele tenha anotado o nome do homem, né? Ai, tá louco, imagina. Ai, ai. Tá, agora para o 5º e penúltimo relato. O alarme de incêndio da sala de autópsia. Em um ML de grande porte, os alarmes e sistemas de segurança são monitorados por uma central blindada. Numa noite, o alarme de incêndio da sala da autópsia primária começou a tocar de forma incessante. O operador da central olhou para as câmeras de segurança, a sala estava completamente escura, vazia, com 3 corpos cobertos por lençol sobre as mesas. Não havia fumaça nem fogo. O operador acionou o rádio e pediu para o técnico de plantão ir até lá e desligar o sensor, que deveria estar com defeito. Pela câmera, o operador viu o técnico entrar na sala com uma lanterna, mas assim que o técnico se aproximou do painel de alarme, o operador da central viu algo que o técnico não conseguia ver no escuro. Os lençóis que cobriam os 3 corpos na mesa começaram a se
se levantar ao mesmo tempo. E não era o vento. Os corpos se sentaram nas mesas de inox e todos em perfeita sincronia. Viraram as cabeças cobertas pelo pano em direção ao técnico, que consertava o alarme. O operador tentou gritar pelo rádio: sai da sala agora, sai da sala. Mas o rádio só emitia estática. Na tela da câmera, os 3 corpos estenderam os braços em direção ao painel e o alarme parou de tocar instantaneamente. No mesmo segundo, os corpos se deitaram de volta e os lençóis murcharam. O técnico saiu da sala achando que tinha sido apenas um erro no circuito, sem saber que esteve a poucos centímetros de 3 corpos que estavam ali tentando, de certa forma, pegar ele. Eu acho que eles estavam também cansados de ouvir o alarme e tentaram ajudar o pobre do técnico. Coitado do CLT, né? Não tem nenhum dia de paz. Vamos para o 6º e último relato agora. A última contração muscular. Para fechar, então, né, esse é um relato de um médico legista que bem trabalha já há muitos anos com IML. Bom, esse médico ele fala que é cientificamente normal que os corpos tenham espasmos e liberem gases acumulados horas após a morte, fazendo barulhos que parecem até gemidos, mas ele viveu algo em 2021 que desafia qualquer livro de medicina. Bom, ele estava lá fazendo necrópsia para um rapaz jovem. O procedimento ocorreu bem e o legista já estava ali na fase final, finalizando ali, costurando o peito do paciente com aquelas agulhas grossas, com curvatura, sabe? Ele estava concentrado ali no ponto quando a mão do cadáver se moveu abruptamente de cima da mesa e segurou com força o jaleco do médico, bem na altura do peito. O médico travou. Ele sabia que podia ser uma contração muscular tardia, um reflexo do sistema nervoso. E ele tentou puxar o jaleco, mas os dedos do morto estavam travando com uma força descomunal. Chegou até a rasgar o tecido. O legista olhou para o rosto do rapaz e viu que havia um fio de lágrima de sangue escorrendo no canto do olho do cadáver. E uma voz extremamente baixa, que parecia sair direto do pulmão do corpo, ouviu: não me deixa no escuro. Estão me esperando lá fora. O médico precisou cortar o pedaço do próprio jaleco com a tesoura para se libertar. O corpo relaxou logo em seguida. O legista terminou o trabalho tremendo e disse que desde aquele dia ele nunca mais desliga a luz principal do necrotério ao ir embora. Deixa sempre uma lâmpada acesa para quem tem medo do escuro ou para quem aguarda no escuro. Pois é. Relatos de pessoas que recém morreram são sempre bem delicados, né? Porque a morte envolve muitos tabus e, enfim, é muito triste para quem fica, né? Mas que bom que a gente tem pessoas especializadas que cuidam e têm empatia pelos nossos entes queridos que morrem. Enfim, esses são os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui, comentem o vídeo. E eu fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, mas eu voltei porque eu gosto muito de gravar relatos. E eu espero que vocês gostem também de ouvir. Então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau!